Voltei. Voltei. Oi, gente, boa noite. Hoje eu tô mais animada do que semana passada, tá? Mandem aviãozinhos pra galera entrar aí pra assistir a gente, pra ouvir nossas histórias. E já já eu começo. Deixa eu só mandar uns recadinhos aqui. Minelli, eu não desisti de você, tá? E aí, vão me contando como foi o dia de vocês, segunda-feira, semana nova. Oi, Isa, boa noite. Ah, nunca vi Isa por aqui. Seja muito bem-vinda. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Fique, que você vai gostar. Boa noite, minha tia. Eita, meu Deus, acho que hoje eu vou ficar mais nervosa do que nas semanas anteriores. Que hoje vem de galera, de verdade. Acho que eu vou começar, né? 19:07, espera 19:10. Oi, Bárbara. Obrigada, amor. A de hoje é a última da nossa temporada. Da temporada que eu inventei, da temporada primaveril. Mas teremos outras, importantíssimas, inclusive. Mas sério, viu? Eu acho que eu tô mais nervosa do que das outras vezes. Minha boca chega a estar tremenda aqui. Mas acho que é de realização, né? Dizer assim, ó, tá, aconteceu, deu certo. Né? Então, se serve de inspiração para vocês. Já adianto que se vocês querem fazer alguma coisa, tem algum projeto para tirar do papel, confia. Confia que vai dar certo, né? Todo dia é um dia diferente. Todo dia é uma aprovação diferente, mas a gente não pode desistir daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente almeja. Tem muitos barulhos aqui, por exemplo, ao meu redor, mas isso não me fez desistir. Eu já tinha pensado em desistir, mas isso não me fez desistir. Assim como nada na vida, né? Nada na vida eu desisti, eu sempre persisti, insisti, e agora eu tô aqui para contar essa história. E muito feliz. E aí, para contar essa história de casais inteligentes que prosperam juntos e sobre a transição de carreira, eu começo falando sobre a minha transição de carreira. Não sei se todo mundo me conhece aqui, mas eu sou Juliana Cerqueira, Juliana França Cerqueira. Tenho 38 anos, sou formada em letras, pós-graduada em Libras, na língua brasileira de sinais, e já tentei ingressar em algumas outras faculdades, mas não consegui dar continuidade, né, por questões financeiras. A minha primeira faculdade, inclusive, eu fui fruto do ProUni,
Nem sei se ainda existe, né, acho que existe, mas eu fui bolsa 100% integral do ProUni, lá em 2005, 2007, e terminei a faculdade em 2010. Iniciei numa modalidade totalmente diferente, que era aquela modalidade EAD. Eu fui aluna da FTC, que foi uma das pioneiras aqui no estado, né, para trazendo essa nova ferramenta. E eu ainda lembro que eu ficava com medo de iniciar, porque era uma modalidade diferente que nem todo mundo conhecia. A partir dali, inclusive, eu comprei meu primeiro computador. Eu entrei na faculdade hoje, saí da faculdade direto para a loja comprar o computador, porque eu precisava dele para estudar, né? E estudar sozinho é um pouquinho mais complicado do que quando a gente estuda em grupo. E a gente foi surpreendido na pandemia, todo mundo precisando fazer essa transição, saindo da modalidade presencial, porque a gente não podia, porque vocês não podiam, né? Alguns não podiam ir para a faculdade presencialmente por conta da pandemia, estava tudo fechado, e os estudos não podiam ser encerrados. Então, a forma que as faculdades acharam foi de transferir isso para a modalidade AD. Então, na época que eu comecei, ainda existia muito preconceito. Muita gente, inclusive, nem conseguiu concluir porque não se adaptou a isso. Mas eu sempre fui da internet e, graças a Deus, eu consegui terminar meu curso. Não exerci a função como professora da área, né? Me frustrei muito. Você chegar numa escola, numa sala de aula e encontrar alunos que não querem nada. Eu dava aula para alunos do ensino médio, alunos do primeiro ano, alunos da 8ª série, e era uma desordem, sabe? E aquilo ali foi me decepcionando de uma forma muito profunda. E eu não quis enfrentar aquilo, não. Eu corri, tá? Admiro muito todos os professores hoje que estão em escola de aula, dando aula, porque não é fácil. Tinha alunos de todo tipo, né? Eu tinha alunos da minha idade, inclusive, na época eu tinha 23 anos. E tinha alunos com deficiência, tinha alunos com a má índole, tinha alunos de todo tipo. E eu não quis enfrentar aquilo. E aí eu fiquei aonde? Na minha zona de conforto, que é nada mais e nada menos que a área administrativa. Eu já estagiava na área administrativa, já tinha trabalhado em áreas administrativas. E aí eu resolvi ficar no administrativo e sempre trabalhei em instituição de ensino superior. Mas ainda assim estava faltando alguma coisa. Sempre me dediquei a todas as funções que eu exerci, né, dentro dessa modalidade do administrativo, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Sentia que faltava uma dinâmica, né? E trabalhar no administrativo, quem tá aqui se trabalha no administrativo, com certeza sabe que é uma rotina diária e a gente precisa se reinventar todos os dias. E aí, por consequência, né, acabei sendo demitida desses empregos. E quando eu fui demitida, eu comecei um curso, na minha última demissão, na minha penúltima, na verdade, minha penúltima demissão, eu falei assim, agora eu vou estudar. Vou fazer inglês, vou fazer outras coisas. E aí resolvi fazer um curso de contação de histórias, como voluntariado. E aí eu entrei na instituição Vive e Deixe Viver, e aprendi a contar história nos hospitais para crianças. E ali foi a minha paixão, né? Contar histórias. A gente passa por uma série de treinamentos, uma série de palestras e conhecimento que a gente obtém até chegar na função de fato ir para um hospital e contar histórias para as crianças que lá estão hospitalizadas, internadas, muitas delas inclusive há mais de um mês. Então isso me deixou muito feliz. Então foi a partir dali que eu comecei a contar histórias, fazendo voluntariado. Esse voluntariado ele durou, acho que se eu não me engano, 6 meses. E aí a renda, né, precisava acontecer. Tinha acabado meu seguro-desemprego, fiz todo esse processo durante meu seguro-desemprego. Quando o seguro-desemprego acabou, o desespero veio e aí eu voltei para a área administrativa. E lá eu fiquei 4 anos.
Foi 3 anos e 9 meses, mais ou menos, no meu último emprego CLT. Só que nesse emprego eu já tinha uma certa liberdade, né? Era administrativo, mas aí eu me enfiava nos eventos da empresa, eu entrei na CIPA, e aí eu chamava o pessoal da RH, fazia eventos, convidava meus amigos para ir palestrar. Então eu sempre amei fazer esse processo, essa organização, né, dos eventos e levar o conhecimento para muita gente. E aí já veio os estalos, né? Eu falei, ó, aqui eu tô muito bem, tô muito feliz. Mas aí fui demitida de novo. Fui demitida e comecei o quê? Coisas de Ju, que é a história que vocês já conhecem. Que é, eu tava sentada no sofá da minha casa e me vieram vários insights de vender roupa. Mas assim, não era só vender roupa. Eu queria levar o conhecimento que eu tinha para algumas pessoas ou para muitas pessoas que e com certeza precisariam ali naquele momento. Queria já formar grupo de mulheres e fazer bazar. Queria chamar o pessoal para poder ir na escola e levar essas informações, porque eu falava assim, se eu posso, o outro também pode, né? Eu já não estava mais na minha zona de conforto. Pelo contrário, eu já tinha certeza absoluta do que eu queria fazer da minha vida, que era levar esse conhecimento para outras pessoas. E aí, Coisas de Ju começa de uma forma muito acelerada. E no final do ano de 2019, né, quando já tinha passado uma intensidade de coisas, por uma infinidade de coisas, infelizmente veio a pandemia. E aí os planos não só meu, mas de todo mundo teve que ser revistos. Mas essa ideia ficou aqui, guardadinha na minha mente, guardadinha no meu caderninho de manifestações. Eu falei, não, vai acontecer, eu só não sei quando. Só que aí eu entro em crise. Se existe uma pandemia, existe uma venda de roupas, eu tenho uma loja de roupas, mas a gente entrou na pandemia, eu faço o que agora? Eu não achava justo vender roupas para as pessoas se elas não iam sair de casa. E aí eu fechei o Instagram. E naquela época tava uma chuva de gente desordenada, desesperada e fazendo muitas postagens e ninguém sabia de muita coisa. E tinha muita informação e eu falei assim, eu não aguento ficar aqui. Eu preciso fechar isso aqui e vou ficar só vendendo pelo WhatsApp. Então eu passei a vender somente pelo WhatsApp. Só que eu falava assim, a partir de hoje eu não vou vender mais. Eu não dou conta. E eu entrei em crise mesmo, tá? Meus amigos mais íntimos, eles ainda hoje acham que eu abandonei eles. Mas não, eu entrei em uma crise de trabalho. Eu não sabia o que eu faria da minha vida em meio a uma pandemia. E eu tenho certeza que muita gente também não sabia o que faria em meio a uma pandemia. A gente não sabia nem se a gente ia sobreviver. Só que essa crise me trouxe para o meu eixo, né? Dali eu comecei a estudar sobre as terapias holísticas. Dali eu comecei a conhecer pessoas que também estavam nessa mesma transição de carreira que eu. A gente chama de transição planetária, né? Que muita gente começou a entender que precisava de uma mudança na vida. E que bom que muita gente conseguiu também otimizar isso e perceber e vivenciar essa mudança durante a pandemia. Eu tenho usado muito a palavra privilégio e eu digo que foi um privilégio meu, privilégio de algumas pessoas, se concentrar em si durante a pandemia para que hoje, pós-pandemia, a gente conseguisse colocar para fora isso, né? Conseguir levar isso de maneira mais equilibrada. Porque tem muita gente que está aí tentando se resgatar ainda, né? Tem muita gente que ainda está tentando se encontrar. E hoje eu já me sinto pronta. Então a minha transição de carreira aconteceu desse jeito. Desde os 14 anos eu trabalho, mas desde os 14 anos eu sempre trabalhei na área administrativa, então eu passo pelas minhas formações até chegar na loja hoje. E para além de vender a roupa na loja, eu também sou terapeuta. Então, ainda assim, eu não me achava capaz de levar esse conhecimento para as pessoas até eu entender que eu já estava pronta. Que é esse momento aqui agora, esse momento que eu venho falar com vocês, esse momento que eu venho partilhar com vocês das minhas experiências.
Mas aí eu não quero ficar só nas minhas experiências. Quando eu aprendo a contar histórias, quando eu aprendo a contar inclusive a minha história, eu quero também ouvir histórias de outras pessoas. Porque se eu acho a minha história tão interessante, né, ao ponto de eu chegar aqui e contar para vocês parte dela, eu tenho certeza que tem muita gente por aí que também tem histórias lindíssimas para partilhar com a gente. E o mundo é feito de conexões, né? E a história de hoje ela é especialíssima para mim de uma forma muito genuína, né? É uma história de um casal. Na verdade, eu conheci a história dele no dia do meu aniversário, na véspera do meu aniversário. Eu sou amiga da irmã dele e a gente conversando e ela falou assim, tomando um café, e aí ela falou assim, meu irmão hoje ele mudou de profissão. Eu falei, hã? Como assim? Aí ela começou a contar a história. Eu falei, massa isso, sabe? Mas aquilo me deixou muito feliz. E eu fiquei encantada com essa informação que ela me trouxe. Nem imaginava que hoje ele estaria aqui contando essa história para mim e para vocês. E aí eu comecei a fazer as lives, uma amiga em mim, um dos temas que a gente utilizou foi sobre as mães que estão aqui trabalhando e conseguem conciliar essa dinâmica do dia a dia, né? Que é cuidar dos filhos e, para além de cuidar dos filhos, também ter uma família, ter lazer. E aí eu começo falando sobre a história deles com a base dessa live que a gente falou sobre a conexão que a gente precisa ter com os nossos, a conexão que a gente precisa ter com os nossos maridos, esposas, namorados, e como isso começa na nossa vida. E não menos importante do que o nosso marido ou nossa esposa, para que a gente possa prosperar. Quando eu comecei Coisas de Ju, eu sou uma mulher solteira, então quando eu comecei a loja, eu lembro que eu chorei várias vezes, eu sentava na cama e eu falava assim, Deus, eu não dou conta. Eu preciso de uma pessoa para me ajudar aqui. Porque tem muitos afazeres e eu sozinha não dou conta. E ele falava assim, você dá conta sim. Pode ir que no momento certo, a pessoa certa vai entrar na sua vida. E de fato, eu entendo que essa pessoa certa já entrou na minha vida. Mas enquanto essa pessoa certa não está, né, de fato aqui na minha vida presencial, do meu lado, trabalhando junto comigo, exercendo as funções que cada um precisa exercer, eu tô aqui sozinha. Mas eu não tô sozinha, eu tô com vocês e tô com Deus, né, sendo base da minha vida. Então eu deixo eu convidar eles aqui. Eu acho que muita gente que tá aqui veio inclusive para ouvir a história deles. Vocês dois, eu não sei. Tu cancelou meu convite. Então eu vou convidar a Dalila, tá? Você não quer entrar, não? Ó, peraí que eu acho que eu não tô conseguindo ver vocês. Isso sempre acontece. Deixa eu ver se eu consigo... Deixa eu estar aqui. Deixa tu lembrar o que foi que você fez outro dia para conseguir ver. Eu acho que faz o seguinte, eu vou desconvidar. Não, você sai e me manda o convite, que acho que foi isso que aconteceu na semana passada. As meninas me mandaram o convite, aí eu consegui aceitar e aí eu consegui visualizar. Porque eu só tô te ouvindo. Foi a mesma coisa que aconteceu com você. Lembra que todo mundo conseguia ver os dois e eu não conseguia ver você? Me mande o convite, que aí eu te aceito. Pronto, já vi o convite aqui. Acho que foi. Foi? Pronto. Oi, boa noite. Boa noite. Dalila, prazer. Eu tô falando tanto de você e aí eu não te conheço ainda pessoalmente. Então, prazer, Dalila. O prazer é todo meu, Ju. Muito obrigada por vocês terem aceito o meu convite. Eu tô muito feliz com isso. O Murilo sabe das nossas trocas aí já e eu tô assim, radiante, feliz.
né? Verdade. O Sejam prazer é bem-vindos. Se nosso. quiserem dar boa noite ao pessoal de vocês, podem dar. Que acho que tem muita gente aqui que veio por vocês. Sim. Tem muita minha mãe agora, colocou meus Ó, a amores. tia falando aí, ó, meus amores. Minhas irmãs estão aí também, algumas cunhadas. O pessoal está todo aí chegando. E a gente agradece a você pelo convite. Já tinha um tempo eu pensando em fazer algo do tipo assim, gravar um vídeo ou alguma coisa assim relacionada a esse tema, né? De mudança de área. Porque realmente não é fácil, né? Principalmente no meu caso, que foi praticamente a profissão de família, né? Uhum. Eu trabalhava como marceneiro. Então, desde os meus 10, 12 anos, eu comecei a trabalhar com meu pai, e aí num tempo que não estava na escola, né? E sempre trabalhando, sempre buscando fazer alguma coisa, ainda não tinha assim, uma experiência, né? Por ser novo, 12, 13 anos, mas a gente fomos adquirindo essa experiência e com pouco tempo a gente já tinha se tornado marceneiro de fato. Então foi uma profissão mesmo de família, né? Meu pai sempre foi marceneiro, sempre trabalhou com isso desde os seus 13, 14 anos também. Então, assim, boa parte da minha família também é família de marceneiros, né, nessa área, né? Tanto por Então, é parte uma de pai. profissão de família. É aquela história que a gente falou de tarde, né? Honrar pai e mãe. A gente você honrou literalmente, inclusive, na Exato, profissão. exato. Inclusive, assim, é uma coisa bem interessante porque tanto por parte de mãe como por parte de pai, né? Meu avô, por parte de pai, era marceneiro também. Tem alguns tios meus e primos que são marceneiros por parte de mãe e por parte de pai, dos dois lados. Então, assim, foi uma coisa que realmente é de família, foi de família, né? E ao longo dos anos, foram se passando o tempo, né? Eu com 21 anos, conheci, assim, para começar a namorar, a cortejar, né? Minha esposa, Dalila, né? Que inclusive, como eu te Pronto, falei, então faz o seguinte, calma, respira. Me conte quem é você. Eu tenho um casal aqui. Eu tenho Murilo e Dalila. Vamos lá. Se apresente, Murilo, por favor. Você não conhece Dalila. pronto, eu sou Murilo, né? Meu nome é Murilo Silva Oliveira, sou Murilo conhecido hoje, né? O nome Murilo Oliveira, né? Na minha área de atuação, mas sempre fui conhecido como Murilo, filho de Marivaldo, marceneiro, né? Então eu fui embora para Salvador com meu pai aos 3 anos de idade. Eu fui morar com ele lá há um tempo e meu pai e minhas irmãs ficaram aqui em Coité. Eu fui sozinho com ele e com algumas pessoas que trabalhavam com ele, né? Nós fomos para lá, inclusive nós dormíamos praticamente dentro da marcenaria, num cantinho separado, apenas com uma cortina, né? E a gente vivia ali, junto, praticamente dentro da marcenaria. Então, depois eu não lembro ao certo quanto tempo, né? Depois minha mãe está aí online, ela pode até colocar aí também. Quanto tempo depois que elas foram, né? Ela e minhas irmãs. Eu sou o caçula dos três, né? Sou o mais novo. E eu fui para lá assim, então, bem cedo, né? Então, sempre tendo aquele contato com o pessoal, sempre tendo contato com os colaboradores de meu pai, sempre com boas amizades, sempre de bem com todo mundo, né? Brincando com todo mundo, sempre fui bem assim, bem brincalhão, bem extrovertido, né? Então, essa é praticamente a minha história. Então, ao longo dos anos, eu sempre trabalhei com isso, né? Assim, graças a Você só Deus, trabalhou com marcenaria, você não fez nenhuma outra atividade na sua nenhuma outra vida, só atividade. marcenaria. Nenhuma outra atividade. Até 5 anos atrás. Mas ele sabe fazer de Calma, não tudo. conta ainda. Mas ele sabe É o fazer que, de Dalila? tudo. Já tô sabendo que ele é um ótimo cozinheiro, é um ótimo dono de casa, mas a É, gente vai falar isso lá na é, frente. é E verdade. Dalila, quem é? Me conte aí. Eu sou Dalila, né? Dalila, filha de Toinha e seu Lier. É, eu não era ninguém até. Eu acredito assim que eu vivia no anonimato, sabe? Eu tinha muito medo de. Eu era uma menina que eu tinha muito medo de me expor, das pessoas me conhecerem, me reconhecerem. Hoje eu olho para trás e vou vendo tudo aquilo. Às vezes eu não enxergava isso em mim, mas hoje eu vejo quem eu era, né? Aquela menina ingênua,
aquela menina medrosa, aquela menina que as pessoas olhavam e achavam que não ia ser nada, que às vezes quando contava sonhos, as pessoas vinham e oprimiam ele, sabe? Falavam, você não vai conseguir, você não consegue, você não tem dinheiro, isso é para quem é rico. E hoje eu vejo que eu não sou nada daquilo que as pessoas achavam que eu era. E hoje eu posso mostrar para essas pessoas quem realmente eu sou. Porque eu me conheço, eu conheço a minha verdadeira identidade. Principalmente a minha verdadeira identidade em Cristo Jesus. Porque eu reconheci de quem eu sou filha e ele me mostrou do que eu sou capaz. Então, antes de vocês exercerem o que vocês fazem hoje, que eu ainda não vou contar, né? Vocês que sabem, não contem, é segredo nosso. Você era só Dalila e Murilo era Murilo filho. De Marivaldo Esqueci o nome do seu pai. Marivaldo Marceneiro. E que se tornou marceneiro também. Não é isso? Antes dessas informações, vocês não tinham identidade, vocês não sabiam quem vocês eram, não sabiam praticamente. Tinham muitos sonhos, na verdade, eu acho. Vocês tinham sonhos, mas ainda não eram possíveis de acontecer. Estava tudo ali no papel, junto comigo, escrevendo ainda a nossa história. Verdade. Eu ia perguntar o que levou vocês a fazerem isso, a chegar onde vocês estão hoje, e aí vocês podem me dizer um dos dois. Por que vocês decidiram mudar de carreira? No caso da Lila, resolveu começar uma profissão e depois o Murilo resolveu mudar de profissão. Isso. Até então, nós morávamos em Salvador e viemos passar um período aqui. Nós moramos aqui durante 2 anos, em Conceição do Coité. E nesse período, eu trabalhei numa loja de perfumaria. Então, ele continuava trabalhando com marcenaria e eu na loja de perfumaria. Foi quando nós retornamos para Salvador. E eu sempre fui uma pessoa que eu gostava de ter o meu dinheirinho. Não que ele fosse ruim, ele sempre foi um marido bom. Ele sempre me deu as coisas, nunca negou nada. Né? Mas a gente sempre quer ocupar a nossa mente, né, com algo. Então, eu já vendi Natura, eu já vendi Avon, eu já vendi Tupperware, eu já vendi Demilos. Nessa época que eu morei aí em Salvador. E quando eu retornei pra lá, eu falei, Deus, eu não quero mais ficar vendendo essas coisas. Porque tem gente que às vezes compra, às vezes não paga, aquela coisa, né? Então, eu falei, eu preciso de algo, eu preciso fazer algo pra mim. E eu comecei a fuçar na internet. Falei, alguma coisa pra eu fazer. E aí me veio na mente design de sobrancelha. Aí eu comecei a pesquisar lugares que davam cursos. E eu consegui em Brotas, né, no Instituto Embeleze. Eu conversei com ele, falei, ele super me apoiou, que ele sempre me apoiou, graças a Deus nisso. E ele foi lá, a gente foi lá, ele pagou o curso, eu fiz o curso de design. Isso foi no ano de 2015, que eu fiz o meu primeiro curso de design sobrancelha. E eu comecei a atender lá em Salvador, na varanda da minha casa. A gente conseguiu comprar uma maca na OLX por R$ 250 na época. E tinha um carrinho auxiliar. Então, eu atendia na varanda com essa maca e esse carrinho auxiliar. Só que aí em Salvador, muita gente pedia para atender a domicílio. Às vezes eu ia, né, na casa de uma amiga, chegava lá, juntava um monte de pessoas querendo fazer sobrancelha. Eu colocava uma cadeira, uma almofada, encostado na parede mesmo, e a gente ia fazendo do jeito que dava. Entendeu? Mas sempre buscando trabalhar, né? Desse jeitinho aí. E aí, um passarinho me contou que na época da pandemia você já estava, né, bombando no mercado, já estava ali trabalhando, fazendo sucesso. Eu já tinha ouvido falar de Dalila, não tive oportunidade ainda de fazer minha sobrancelha com você, mas terei oportunidade porque eu preciso. E aí o passarinho chegou para mim e falou assim: ah, você sabe que meu irmão Murilo hoje trabalha com a esposa dele? Aí eu falei: como assim trabalha com a esposa dele? Ele trabalha com a esposa agora. Aí eu não vou contar a história, eu quero que você conte, Dalila, como é que isso aconteceu. Foi algo
assim, sabe, eu acredito muito que foi muito de Deus isso, porque ele tem problema de coluna, e o Murilo ele tem 2 hérnias de disco. E eu via, né, às vezes que ele trabalhava muito, subindo andar, com móveis, peso nas costas, que às vezes não dava para subir elevador, e eu via a situação dele em casa. Então, chegou um tempo aqui, né, depois que nós retornamos para cá 5 anos atrás, ele tentou ainda continuar fazendo móveis, porém aqui, querendo ou não, é interior, e o reconhecimento é mínimo, as pessoas não reconhecem, não valorizam muito isso. E ele ficou muito desgostoso com a profissão. E nisso, eu via ele muito triste, ele decidiu, por fim, né, não trabalhar mais com isso, eu via ele muito triste em casa, cabisbaixo. E eu acho que para suprir essa necessidade, ele começou a fazer tudo em casa. Ele varria, ele passava, ele lavava roupa, ele estendia roupa, ele fazia comida. Eu praticamente não fazia nada em casa, ele que fazia tudo, né? Então, para suprir, ele começou a fazer isso. E eu via, assim, apesar de estar sendo bom para mim, eu via que não estava sendo bom para ele. Então, eu falei, por que você não desce? Vamos trabalhar, porque eu moro em cima e o salão é embaixo. E eu falei para ele, você não desce para ficar comigo? Lá você grava meus vídeos, você vai fazendo, movimentando meus stories, porque era uma coisa que ele me cobrava muito. Porque a gente é tudo, né? A gente agenda, a gente conversa com o cliente, a gente faz serviço, a gente tem que postar, a gente é tudo. Então, Não, eu falei pra eu saio mim, e eu saio e peço assim, gente, pelo amor de Deus, alguém tira uma foto aqui, porque eu preciso divulgar Instagram, porque eu preciso fazer essa divulgação e não sei o quê. Então, quando eu vi isso, eu falei, cara, que mulher inteligente, viu? Parabéns por isso. então eu convidei ele para vir para cá e ele passou a vir para cá, começou a fazer meus stories, meus vídeos, publicar para mim. E eu participei de um congresso em março. E eu queria muito que ele tivesse ido comigo, né? Que ele tivesse participado comigo para ele ver como é. E ele começou a ver o que realmente eu vivi aqui dentro do trabalho. Porque às vezes as pessoas estão de fora, acham que é salão, acham que a gente está se divertindo, que a gente só está conversando e tudo. Mas não, a gente está trabalhando. E ele, né, amor? Ele, assim, foi vindo. E outro dia foi um pedreiro na minha casa para rebocar as paredes. Aí ele pagou o pedreiro. Quando ele passou o dia comigo, ele falou assim, mas, amor, o dia de um pedreiro custa R$ 120. E tu ganha em 1 hora 140. Eu falei, exatamente isso. Por isso que eu quero que você venha trabalhar comigo. Porque imagine, tem pessoas que trabalham para ganhar R$ 20 por dia, R$ 30 por dia. E a beleza, ela proporciona isso, né? De você ter uma rentabilidade maior. Então, ele foi percebendo isso. E eu falei, ele faça um curso de despigmentação a laser para você me ajudar. A gente vai trabalhar junto. Você não vai mais pegar peso. O único peso que ele vai pegar é do... Como é o nome? Do Red Pencil, que ele vai pegar e vai tirar a sobrancelha toda em 10 minutos, 15 minutos, ele vai conseguir fazer o serviço dele. E ele vai ganhar bem com isso também, né? E foi aí que foi surgindo a oportunidade. Ele foi conhecendo pessoas, foi conversando com pessoas da área. E aí surgiu o interesse dele ir para a área da beleza, né? Eu estava conversando com o Murilo mais cedo e a gente estava falando sobre essas funções, né? Você disse que ele passou durante um tempo ajudando em casa, porque ele estava sem o trabalho que ele tinha de marceneiro. Então, falei assim, Murilo, você é um cara diferenciado. Você tem uma mulher que já tem a visão, ela já sabe todo o caminho ali e isso já me deixa muito feliz. Porque eu acho que dentro de uma relação, se a mulher ela consegue enxergar isso no homem e o homem consegue enxergar isso na mulher, a gente cresce com muita facilidade. Então, tirando a sua inteligência, Murilo ele tem a visão. E aí ele falando assim, não, porque eu ajudava ela a chegar em casa, e ela trabalhava muito, eu fazia de tudo em casa. E eu parabenizei ele, porque inclusive eu disse, eu vou puxar a orelha do meu irmão essa semana, porque a esposa dele falou pra mim que ele não faz nada em casa. Eu falei, que homem é esse, minha gente?
quer ver? Não, se vocês são marido e mulher, precisa, sabe, andar em comunhão, vocês precisam ajudar um ao outro. E aí, quando ele me falou isso, eu disse, não, você continua sendo um cara diferenciado e por esse motivo você está aqui, inclusive, né? Parabéns a pai e mãe, a tia aparece ali toda hora. Eu vou dizer, tia, a senhora deu uma criação perfeita para o seu filho, muito obrigada por isso. E que ele sirva de exemplo para muita gente, né? E aí, Murilo, eu quero que você me conte como é que foi aceitar esse convite de Dalila de mudar, né? Ter esse olhar. Eu acho que o seu primeiro olhar, com certeza, enquanto homem, foi de fato no olhar financeiro, né? Porque é importante. Eu entendo que o homem ele é a base da casa. E você é responsável por prover o alimento, né? O homem ele é responsável por prover essa alimentação, esse cuidado com a mulher. E você falou muito que você cuida muito de sua esposa, e isso é importante. E esse cuidado também vem da parte financeira. Então, com certeza, a primeira, ela te deu um alerta. Diz assim, ó, se você fizer isso aqui, você pode ganhar tanto. E aí, automaticamente, você deve ter criado uma conta aí na sua cabeça. E aí falou, não, é isso aqui que eu vou mudar agora. Né? É difícil, talvez, não pegar esforço, não fazer esforço, porque vocês gostam de pegar esforço. Eu vi esse final de semana você trabalhando, fazendo lá o negócio. Eu falei, meu Deus do céu, a pessoa pode ficar lá sentada, só fazendo o trabalho dela, e ele tava, mas não tem funcionário, eu tenho que meter a mão. Não tá errado, tá? Ele é desse jeito. A gente precisando de um pedreiro, não acha mais. E aí ele falou, ó, eu mesmo vou rebocar paredes. E porque a gente está em processo de mudança, né? Nosso estúdio, a gente está fazendo um estúdio em cima e mexeu toda na estrutura da nossa casa. Então precisava de um pedreiro para poder rebocar as paredes. E ele falou, não, eu vou fazer, vou te dizer, nunca rebocou uma parede. E ele fez com excelência. Eu sempre disse isso para ele. Ele é um cara muito inteligente. Eu sempre incentivei ele a estudar. Eu sempre falava, você tinha que ser engenheiro. Eu falava para ele, você tem que ser engenheiro, porque ele em tudo que ele coloca a mão, ele consegue fazer. Ele é eletricista, ele é marceneiro, ele é cozinheiro. Eu falei agora, ele é pedreiro, ele é tudo, sabe? Ele limpa a casa, ele faz tudo. Então, assim, ele é muito inteligente mesmo. Tudo que se uma pessoa falar assim, ó, eu tô precisando disso, ele não, a gente faz, sabe? Teve um cara um amigo tava se mudando, precisou de alguém para poder tirar o gás do ar-condicionado, tal, para poder viajar, ir embora. Não achou ninguém. Falou com ele, não, peraí que eu vou aí te ajudar. Foi lá e fez o serviço, sabe? Ele é assim, tudo que ele se predispõe a fazer, ele faz tudo com excelência. E eu não tô falando isso dele, não, viu? Eu falo isso pra ele mesmo. Não, eu percebi. Eu conversei com ele só uns minutinhos. Eu falei, cara, ele realmente é diferenciado e isso chama atenção, né? Não é à toa que ele, na verdade, ele começou a me seguir. Eu falei assim, não, peraí, que eu já ouvi uma história, já ouvi isso aqui, então isso precisa ser falado e precisa ser multiplicado. Né? Eu vi uma pessoa escrevendo aqui falando que o bem dela também é diferenciado e que ajuda ela muito. Minha irmã, isso é importante. Tem uma outra amiga minha aqui falando também, por aqui também eu sou privilegiada, porque os poucos homens que, além de prover, participam das atividades da casa e criação dos filhos, o esposo dela também é um esposo muito participativo. Mas aí me conte, Murilo, como foi fazer essa transição aí? De marceneiro para... Murilo, agora é o quê? Técnico em pigmentação a laser. Então, Ju, na trajetória, né, eu cheguei até a trabalhar em 2 fábricas de sandálias aqui, em Coité, né? Só que eu me vi, assim, preso, trancafiado dentro de um cubículo, de uma fábrica, que você, às vezes, tinha a dificuldade de ir até no banheiro, né? Porque quem trabalha em fábrica de sandálias, por exemplo, aí sabe o que eu estou dizendo. Trabalhei 3 meses em uma e 2 meses em outra. E não me identifiquei, não deu certo. Eu saí e voltei para a marcenaria. Aí, nesse tempo, chegou a pandemia, serviços caíram muito. Aí a gente decidiu, eu e um amigo decidiu abrir uma estética automotiva, porque seria uma coisa para também estar colaborando com a pandemia, né? Seria fazer higienizações de carros e tal, para tentar cobrir aquilo, né? Tentar eliminar os vírus, né? Mas acabou que não deu certo. Aí depois eu tentei também trabalhar como
é eletricista automotivo, né? Que é uma coisa que eu gosto muito, de carros antigos. Mas também não deu certo. Então, eu fiquei ocioso em casa, como ela já contou, né? Fiquei, assim, muito triste porque, assim, uma profissão foi que me sustentou até hoje, né? Foi a maçonaria, até uns anos atrás, E é né? uma Assim, profissão de família, né? Que Exato, sustentou a sua família também, te exatamente. ajudou a criar. E sustenta até hoje. Meu pai até hoje ainda é marceneiro, ainda trabalha, né? Então, assim, aqui em Coité, na cidade pequena, cidade de 60 e poucos mil, 70 e poucos mil habitantes, tem muita marcenaria. A gente chama daqui do polo da marcenaria, porque muita marcenaria sai daqui e vai para Salvador. Né? Muito marceneiro tem aqui. Entendi. Então, assim, como eu tinha chegado recentemente, eu ainda não tinha clientela, né? Não era conhecido, ninguém me conhecia, mas, assim, ao longo dos anos, eu fui passando a ser reconhecido. Só que eu tenho um problema que, assim, como ela falou, tudo que eu pego para fazer, eu tento fazer o meu melhor. Então, eu me via, assim, preso, porque eu tinha que trabalhar com material de qualidade, com um padrão de valores de pessoal que não trabalhava com esse material, trabalhava com material inferior. Então, chegou um momento que eu não estava conseguindo entregar aquilo que eu desejava entregar para o meu cliente. Então, eu fiquei muito satisfeito com aquilo. E também juntou tudo, né? Em 2017, foi 2017 minha coluna? Foi. Em 2017 tive um problema de coluna, eu fiquei 20 dias travado na cama, sem conseguir levantar. Minha coluna atacou, que eu travei, fiquei 20 dias de cama, só levantava para fazer necessidade de tomar banho, que inclusive era ela quem me dava banho, era ela quem trazia minha comida, né? Morava a gente passou um tempo morando na casa dos meus pais, em Salvador, e aí era ela quem, ela não trabalhava, né? Mas foi ela quem me manteve de pé, digamos assim, né? Porque não sei o que seria de mim se não tivesse sido ela naquela época. Eu sei que minha mãe teria cuidado muito bem de mim, né? Mas eu tenho uma coisa comigo que, assim, a partir do momento que você casa, que você tem a sua família, é a sua família, né? O resto são parentes. Pai, mãe, minha mãe, se estiver ouvindo, se não gostar, me perdoe. Mas é isso que eu tenho como princípio de família. A minha família hoje é minha esposa e meus filhos. Né? A minha prioridade é minha esposa e meus filhos. Né? Inclusive, tem um fato também relacionado à família, que eu vejo que talvez seja um problema de muitos casais, e assim, não querendo ser machista, mas geralmente a mulher é mais pela parte da emoção, né? O homem é mais pela razão. Mas a parte da mulher, ela às vezes, muitas mulheres valorizam muito os filhos, ao invés de valorizar o marido, o esposo, né? Sendo que daqui a um tempo, o meu filho hoje, o meu mais velho, tem 12 anos. Daqui a um tempo ele vai casar e vai ter a família dele. Ele vai sair de casa. Uhum. O mais novo também vai voar, vai sair de casa, vai ficar eu e ela, entendeu? Então, assim, eu vejo que muitas vezes muitos casais não dão certo também por conta disso, pela falta de valorização de um ao outro, né? A gente tem que assim, o homem, ele é o provedor, né? Como está escrito na Bíblia. A gente foi feito para ser o provedor, ser o mantenedor da casa, né? Então, no momento que eu me vi sem conseguir suprir as necessidades financeiras da minha casa, eu me vi num mato sem cachorro, como diz a história, né? Num beco sem saída. Uhum. Eu fiquei assim, a ponto de entrar em uma depressão. Graças a Deus, não tive esse problema. Né? Passei um tempo assim, meio cabisbaixo, meio quase que partindo para isso, mas graças a Deus não chegou a esse ponto. Né? Apareceu uma luz antes de que isso acontecesse, que foi ela que me chamou para descer. Essa transição, eu confesso que você sair de uma marcenaria para vir para dentro de uma sala com ar-condicionado, para estar trabalhando sem fazer praticamente esforço nenhum, assim, é uma transição boa, mas é difícil para quem trabalha numa área mudar fazer essa mudança assim repentina e de uma área completamente diferente, né, do que você está Uhum. acostumado a fazer. Eu nunca imaginei. Nunca imaginei tá trabalhando assim. Inclusive, há pouco tempo atrás a gente até brincou que a gente mandou umas mensagens, né, para uma clínica aqui na cidade vizinha, para poder a gente entrar em parcerias e fazer atendimento, né, lá nessa clínica. E aí a menina começou a falar comigo, a atendente lá, e me tratando como doutor. Chamando ele de Me doutor. chamando doutor Murilo, tanto que virou até uma resenha no grupo da gente de amigos aqui. E aí o pessoal só me chama de doutor agora. Eu falei, rapaz, que negócio bom. Que coisa boa, né? Você sair de apenas um marceneiro, não querendo. Deixar de ser peão.
Que não a palavra querendo, é essa, peão. não querendo menosprezar a profissão de marceneiro, a marcenaria. Foi o que me manteve por muitos anos e nos deu bons frutos. Eu sou grato a Deus pela profissão que eu tenho. Eu não deixei de ser marceneiro, eu continuo sendo marceneiro, né? Mas eu tenho alguns atributos a mais hoje. Mas, assim, é tanto que, Muitos. assim, às vezes me dá saudade. Tem vezes que ela me pega vendo alguns vídeos no Instagram, por exemplo, de marcenaria, de dicas e tal, ela tá com saudade. É. Eu falei, não é assim, porque assim, é uma coisa que tá dentro de mim, entendeu? Tá no meu sangue a Ele marcenaria. ama fazer móveis, ele ama. É algo que ele é completamente apaixonado, sabe? Você pegar uma matéria-prima bruta e transformar a gente chama de uma obra de arte, né, marcenaria. É uma Quem arte. trabalha com isso se sente realizado. Você pegar uma matéria-prima bruta, praticamente bruta, e transformar num móvel de luxo, num móvel de pessoas que têm muito dinheiro, entendeu? Pessoas que são milionárias, a gente já trabalhou, né? Em apartamentos aí em Salvador, a gente não sabe nem dizer em quantos, né? De pessoas que têm condição. Então, móveis que estão feitos e foram feitos desde lá do começo, do meu pai, há 30 anos atrás. Tem clientes que a gente chegou a visitar que o móvel já tinha 25, 30 anos, entendeu? Feito por nós. Então, isso é gratificante, né? E hoje, a gente conseguiu fazer essa transição, né? Não está sendo fácil, eu confesso, para todo mundo que quer fazer uma transição como essa. Não é fácil, não é fácil. Mas quando você toma uma decisão, eu li agora há pouco uma frase no Instagram que diz assim, decisões decidem destinos, né? Então, a partir do momento que você toma uma decisão, você tem que estar focado naquilo, você tem que querer aquilo que você está realmente desejando fazer e colocar tudo em prática, e colocar o seu coração naquilo ali. É o que quando eu pego para fazer alguma coisa, é o que eu faço. Ela, às vezes, fala, tu quando pega uma coisa para fazer, tu faz mesmo. Faz Eu com faço, porque assim, excelência. como essa questão mesmo do reboco, eu nunca tinha rebocado. Levantar a parede, já tinha levantado a parede. Mas rebocar eu nunca me atrevi. Uma vez, aliás, eu minto, me atrevi a rebocar uma vez na nossa primeira casa em Salvador, há 15 anos atrás, há 16 anos atrás praticamente, né? Que é o tempo que nós temos de casados. Isso. Eu comecei, digo, não dá pra mim, parei. Naquele tempo eu tinha o quê? 18 anos, 19 anos. Mas hoje eu tenho 35 anos, 36, né? É, 35. 36 anos. E aí eu disse assim, não, poxa, eu estou procurando uma pessoa para trabalhar, para fazer o serviço. Poxa, não é de graça, né? A gente vai pagar pelo serviço. Mas assim, devido à falta de profissional aqui na cidade, assim, os profissionais bons estão sempre ocupados, né? Então a gente não consegue. Um veio e tal, um dia de sábado, mas no sábado que foi esse agora que passou, ele não teve como vir, porque a pessoa que ele estava trabalhando precisou dele. Falei, poxa, eu vou ter que fazer. Não vou poder ficar esperando. Que dia que esse cara vai poder vir? Aí eu fui, comprei as ferramentas, né, que eu ainda não tinha, que muita coisa eu tenho de ferramenta, eu sou meio buliçoso. Você Então, já assim, está eu na peguei e meti a mão em função de tudo. faz tudo aí agora. Mil e uma utilidades. Eu ia falar ele que ele é um homem bombril. Mil e uma utilidades, porque ele faz tudo. Deixa Então, assim, Deixa eu graças abrir a um Deus. parêntese aqui e sinalizar uma coisa. Você falou duas coisas que me chamam a atenção e que eu já sinalizei também para algumas pessoas nas lives anteriores, que era assim, deixa eu ver se eu não me esqueci. O homem, ele de fato, ele é o provedor da casa e ele ajuda em casa. E nós, mulheres, né, somos as pessoas que talvez a gente tenha esse equilíbrio, eu esqueci a palavra agora. A gente tem um feeling para ajudar vocês, né? A gente não é a pessoa que leva o dinheiro para casa. Hoje isso está mudando. Uhum. Isso é importante demais quando você fala que eu quero falar da questão do cuidado, né, do casal. A gente está falando de casais inteligentes que prosperam juntos. E essa prosperidade, ela não precisa ser só financeira. É uma prosperidade de vida. Como você disse, seus filhos vão crescer, seus filhos vão para a rua, seus filhos vão embora. Pronto, Deja me ajudou aqui com a auxiliadora. Seus filhos vão embora. Na live que eu conversei com a Deja, a gente falava justamente sobre isso, né? Que a gente estava falando do desmame. E ela fez assim, agora eu estou sentindo falta do desmame. E eu falei, pronto. Mas você vai encontrar uma conexão com sua filha, para além da mama, né? Que ela já dava. Vai existir uma
conexão, que seja na hora da oração, que seja na hora do brincar, na hora do escrever, do falar. E você precisa cuidar do seu casamento, né? É o momento que você chega para conversar com seu marido, é o momento que você vai começar, de fato, a cuidar do seu marido, que com certeza alguma coisa ficou pendente lá atrás, porque vocês estavam 100% para o filho que tinha acabado de nascer. Exato. E isso foi um ponto importante que você falou, né? Que é preciso ter esse cuidado, e eu vejo que você tem esse cuidado. E para além disso, tem a questão também financeira. Eu sinto que você ainda está ali um pouco resistente, no sentido de dizer assim, eu vou deixar minha profissão de família, sabe? Eu trabalhei durante muito tempo com isso aqui, é uma profissão herdada, foi uma profissão trazida pelo meu pai, né? Uma profissão que veio do meu pai. Então, eu preciso honrar isso aqui dele. Depois eu vou te dar uma sugestão, tá? Não vou falar aqui não, que é uma ideia que depois você joga aí no mundo, vai que dê certo. Mas, assim, esse honrar pai e mãe, você já honrou. E é importante que você se desvincule disso para que você se entregue de corpo e alma nessa profissão agora. Não é só porque a Dalila te levou para essa profissão. Não foi só por conta do financeiro. Agora, de fato, é você olhar para esse lugar que você está. A Bárbara também, que está aqui na live dela, ela escreveu assim na chamada, ela me chamou de empresária. E eu não me via como uma empresária. E ela falou, não, mas você é empresária. E aí caiu minha ficha, eu falei assim, a gente às vezes não se acha merecedor daquilo que a gente vive. Às vezes a gente acha que ser chamado de doutor é o suprassumo da vida, né? Não, como é que eu posso ser chamada de doutor se eu sou marceneiro? Não, você pode ser chamado de doutor porque as pessoas querem te chamar, você aceita como você quiser, né? Isso não vai tirar quem você é, quem Murilo é, e a importância que você é para aquele serviço, a importância que você vai dar para aquele serviço. Então, assim, aceite, receba aquilo que você tá ali, né? Receba de coração e se dedique ao que você está se predispondo a fazer agora, de corpo e alma. Para além do financeiro. A gente sabe que o financeiro vai pagar nossas contas, mas é para além do financeiro. Jo, uma né? coisa... Tipo, a gente... Fale. Uma coisa que eu queria ressaltar, nessa questão dos afazeres domésticos. Como a gente estava conversando um pouco mais cedo a respeito disso, eu acho que tem um tabu entre os homens que acham que se ele for lavar um banheiro em casa, se ele for lavar uma louça... Eu tô rindo da Bárbara, que você tá falando aqui. Eu sou doutora em contabilidade. Eles acham que vão ser menos homem por fazer isso, né? Como a gente estava conversando mais cedo. Eu acho que isso não tem problema nenhum. Assim, como eu até te falei, né? Eu não tive esse exemplo, assim, por exemplo, em casa, porque eu não via meu pai fazendo, né? Mas, assim, eu tive esse estralo de, poxa, minha esposa está trabalhando, né? Porque assim, depois de pouco tempo de casado, ela começou a trabalhar. Em Salvador, ela trabalhou também numa contabilidade. Entendeu? Então, assim... E aí, quando ela chegava do trabalho, a gente ia estudar, porque quando a gente casou, eu não tinha terminado ainda o ensino médio, né? Eu tinha parado no segundo ano do ensino médio. Então, ela também estava no segundo ano, quando morava aqui em Boité. Então, a gente casou, fomos para Salvador, e aí começamos a estudar juntos. Então, eu digo, poxa, se ela está trabalhando, eu também estou trabalhando. Então, por que não dividir as atividades em casa? Porque ela tem que chegar do trabalho cansada e eu tenho que ficar deitado no sofá de perna pro ar, até um copo com água eu tenho que pedir para ela trazer para mim. Isso não existe. Uhum. Entendeu? Não mesmo. Não tem cabimento. Então, assim, aí depois veio o nosso primeiro filho, depois de 3 anos de casado, e aí a marcenaria aí em Salvador era embaixo da minha casa. Tinha hora que eu subia em casa que parecia que eu estava acabando a casa aqui tudo. Porque ela estava nervosa com o menino, porque o menino não quietava, não ficava quieto, era só chorando. E aí eu digo... Aí às vezes eu parava mais cedo do trabalho e ia para lá para poder ajudar ela, para ela ficar com o menino, acalmar o menino, dar um banho e tal. E eu ia fazer as coisas, entendeu? E aí, quando terminava tudo, a gente ficava junto, tranquilo. Não tem problema nenhum, né? Então você... Às vezes os homens têm esse tabu de não poder fazer nada em casa porque vai ser taxado como um pau mandado ou como um bestalhado, digamos assim, né? Porque a mulher manda fazer tudo. Não é De isso. jeito nenhum. E a gente tem que Isso fazer é premissa de um relacionamento. Se você não ajuda essa mulher, não tem para onde você correr.
não vai dar certo. Exatamente. Não vai existir relacionamento ali. É um relacionamento só, não é só de uma pessoa, né? Exatamente. É um casal. A partir do momento que você se dispôs a estar junto com a outra pessoa, você tem que se dispor a ajudá-la, né? Tanto da parte do homem como da parte da mulher. Porque tem mulher também que é, como a Bíblia diz, né? Como uma goteira na cabeça ali o tempo todo só. Né? Então, chega uma hora que você cansa. Mas, quando você tem uma mulher que está disposta a te ajudar, está disposta a ir trabalhar para te ajudar no financeiro, porque, assim, hoje uma coisa que pesa muito, né? Porque hoje tudo está muito caro. Se a gente for olhar, tudo está muito, muito absurdo de caro. Então, a gente que sempre proveu, por exemplo, no meu caso, né? É difícil você ver as contas de casa e você não está pagando, quem está pagando é a sua esposa. Como a gente passou praticamente um ano vivendo assim. Um ano praticamente eu dentro de casa e ela suprindo todas as necessidades da casa com o trabalho dela. Então eu passei a ver que não era apenas um trabalho, assim, um hobby, um passatempo. É realmente um trabalho, entendeu? Tanto minha esposa que trabalha no salão, como a outra que trabalha no supermercado, que trabalha em qualquer lugar. É um trabalho. A gente não pode menosprezar o trabalho das nossas mulheres, das nossas esposas, por às vezes a gente ganhar um pouco mais do que elas. Porque na marcenaria, quando estava dando certo mesmo, cheguei a ganhar muito dinheiro, né? Assim, dava para se manter tranquilo. Mas chegou um tempo que já não estava dando mais. Então eu digo, ó, não dá mais. Eu estava tendo mais despesas do que lucro. Então, aí eu digo, ó, para mim tá bom, já deu. E essa questão, como você estava falando, de desvincular e tal, eu acredito que eu falo mais por emoção, mas eu já consegui desvincular. Porque até todo maquinário pesado de marcenaria eu já passei para frente, eu já vendi, já me desfiz. Eu não tenho, assim, intenção nenhuma em voltar. Só se for permissão de Deus, se Deus fizer alguma coisa que venha fazer com que eu retorne. Eu não vou dizer que nunca mais eu vou retornar para a marcenaria. Porque eu vou estar cuspindo no prato que eu comi, né? Naquilo que me manteve toda a minha vida. Mas hoje eu tenho uma nova visão. Hoje eu tenho uma nova visão. Graças a Deus, graças à minha esposa que me abriu os olhos. E assim, eu posso, como eu já falei, não é fácil. Todo início, todo começo é difícil. Né? A gente aqui ainda não tem reconhecimento como um técnico em despigmentação. A gente ainda não tem um reconhecimento como, é Murilo que faz remoção de tatuagem, que faz remoção de micropigmentação. Ainda não tem esse conhecimento, entre aspas, né? Mas nós estamos lutando, estamos batalhando, estamos tentando fazer, estamos, entendeu? Às vezes a gente vai fazer apenas para cobrir os custos, né? Os custos operacionais de sair daqui para outra cidade, mas a gente faz para ter como divulgar, ter como iniciar. Essa é a verdade. A gente tem que iniciar. Você que quer fazer uma transição, que quer fazer uma mudança, você tem que ter coragem, tem que ter paciência e tem que ter foco. Né? É tanto que ela me pega direto vendo lives, vendo vídeos e estudando, lendo sobre o assunto, sobre despigmentação. Então eu comecei agora, tem o quê? 2 meses? Uns 2 ou 3 meses, né? Eu já, curso, já fiz 2 cursos, né? Fiz um curso aqui na cidade vizinha e fiz um curso online e estou sempre pesquisando, sempre buscando. Tem algumas pessoas que a gente, através do Instagram, a gente se conheceu, bate-papo, parece que já se conhece há um tempo e a gente vai trocando ideias, entendeu? Então a gente tem que ter essa mente aberta que uma mudança não é fácil, mas é possível. Ela é possível. Uma coisa, a Bárbara está aqui se oferecendo para ser contadora de vocês, ó. Ela vai levar, acho que todos os meus entrevistados aqui. Muita coragem mesmo. É bem isso aí, Murilo. Uma coisa referente a essa transição. A transição, quando ela acontece, não é da noite para o dia, não tem como acontecer. A primeira coisa que você precisa fazer, de fato, você já tem, né? Que é uma base, que eu entendo que essa base, hoje, eu digo, a premissa de tudo. A primeira base que a gente tem é Deus, e depois a nossa família, né? A gente tem apoio da nossa família ou não, mas eu sei que vocês têm o apoio da família de vocês. Então, a transição, ela já aconteceu por conta de vocês, e atrás tem alguém lá segurando a mão de vocês, né? Seja com a oração, seja com a ação, tá todo mundo aí apoiando vocês. Depois é correr atrás mesmo, é divulgar. E semana passada eu fiz uma postagem falando sobre isso. Quando a gente faz uma transição, quando a gente entra nesse processo de empreendedorismo,
A gente precisa conhecer pessoas. E o network, ele é imprescindível para que você conheça as pessoas. Eu não conhecia você, eu sou amiga da sua irmã, mas não conhecia vocês pessoalmente. Então, assim, o que é que Murilo e Dalila estão fazendo aqui? Como é que chegaram até aqui? Através do network, né? Precisa meter as caras mesmo, ser ousado. A Bárbara também eu não conhecia através da internet. Então, é a premissa do empreendedor. Você quer crescer, você precisa fazer vínculos. Ninguém é ponte, né? Todo mundo é uma ligação ali. Então, você chama fulano que te ajuda, você ajuda ciclano e as coisas vão acontecendo ao longo do tempo. É aquela história, Ju, você sozinho, você pode ir mais rápido, mas você acompanhado, você vai mais longe. Né? Um cai, outro levanta, entendeu? Agora, me diga uma coisa, vocês vão vir para Salvador quando? Para a gente começar esses atendimentos aqui, porque eu preciso, já falei, né? Preciso resolver minha sobrancelha, porque eu nunca tive sobrancelha, né? Acho que é de família, herdei da minha mãe, do meu pai, da minha família. Eu falei, eu tenho que dar um jeito nisso. Então, já preciso marcar uma consulta, né? É consulta que fala? Não sei. Um atendimento. Isso, uma avaliação. Porque assim, a gente vai estar indo, qual é o dia do congresso lá? 8, 9, 10. Dia 8, 9 e 10. A gente vai estar aí, que ela vai de outubro agora. Ela vai estar participando do congresso, eu vou estar indo levar ela. E eu também fiz uma parceria com a clínica em Salvador, a Dermafísio, e aí a gente está divulgando para fazer atendimentos lá, né? Então eu vou aproveitar que eu estou indo para lá, para levar ela para esse congresso, e já deixei uma data agendada para fazer os atendimentos lá. Então, quem tiver interesse aí, já pode nos procurar e tem um link do WhatsApp na bio, é só clicar e a gente pode bater um papo e esclarecer todas as dúvidas, né? Muita gente tem algumas dúvidas relacionadas à despigmentação a laser, que é imprescindível, né, para você poder fazer esse procedimento. Então, quem tiver interesse e quiser saber mais, pode me chamar que a gente está disposto a tirar todas as dúvidas. Eu confesso que eu nunca tinha, eu acho que eu já tinha visto essa informação de retirada de tatuagem, mas acho que todo mundo fica com medo, né? A gente sempre procura alguém que faça tatuagem. A gente não procura ninguém para tirar. Então, gente, existe a possibilidade. Lembra aqueles casos, né, dos artistas que a gente vê colocando o nome escrevendo o nome e depois se arrepende? O Murilo tira, né? A tatuagem da adolescência que a gente fez e achou que ia ficar adolescente pro resto da vida. E aí automaticamente você pode tirar. E aí, quando você tira isso, você faz o quê? Não, já que agora eu já sou uma nova mulher, já não tenho mais aquela tatuagem que eu não queria, você vai lá e resolve essa sobrancelha, minha gente, porque Dalila tá ali, pronto. E Minelli, que é irmã também, parceria, e eu já vou fazer, eu chamei ela para fazer a live, a gente convidou, ela disse que depois, eu tô esperando esse depois dela, já chama a Minelli também para fazer uma limpeza de pele, e aí já faz um combo de família. Isso. Exatamente. Tá todo mundo pronto, preparado para atender. Dalila tá conseguindo arrastar todo mundo para a área dela. Mas é assim, né? Eu fico muito feliz em saber que, através de mim, pessoas se inspiram e querem trabalhar na área. Eu sou uma pessoa que eu incentivo muito, eu sou uma pessoa muito incentivadora. Por quê? Porque faltou isso em mim, essa questão de alguém me incentivar. Eu tive esse incentivo depois que eu casei, né? Que ele começou a me incentivar sempre a fazer alguma coisa. Nathalie fazia bijuteria, ele queria que eu fizesse bijuteria também. Nathalie fazia artesanato, ele queria que eu fizesse artesanato também. Então, algo assim, sabe? Ele sempre estava me incentivando a fazer algo. Então, eu procuro fazer isso com as pessoas também, porque o que eu queria ter e eu não tive, eu quero que as pessoas tenham. Eu quero que os meus filhos tenham. Né? Os meus filhos, eles se espelham muito nele. Quando ele sai de casa, o mais velho, ele é como se ele tomasse conta do lugar do pai, sabe? Querendo ser aquele homem responsável. Então eu vejo que isso está dando fruto dentro da minha casa, né? Eu sempre coloco na minha vida um versículo que em Provérbios 16:3 diz que consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Então, esse versículo eu levo dentro do meu coração, porque eu sei que tudo que eu consagrar a Deus, os planos, os sonhos, os meus objetivos vão ser bem-sucedidos, né? E está sendo espelho dentro da minha casa. E eu quero dizer para você que está assistindo essa live, se o seu marido, às vezes, ele está acomodado, às vezes ele está passando por algum problema interno, psicológico, e às vezes você não está percebendo,
se atente, perceba isso, tente ajudar, tente incentivar, procura mas eu não sei, Dalila, o que eu posso fazer por ele. Tenta ver uma área, né? Não é possível que você há tantos anos convivendo com o seu marido, você não enxergue em algo que ele é bom, em uma coisa que ele é muito bom em fazer. Então, ele, assim, tudo que ele se predispõe a fazer, como eu já falei aqui, ele faz com excelência. Mas tem algo que o seu marido, que o seu companheiro, ele tem e ainda não colocou em prática, ele não enxergou essa habilidade. E você, como uma mulher visionária que você tem que ser, você tem que enxergar isso nele, né? E incentivar, fazer ele crescer, porque você incentivando ele crescendo, você também cresce junto, né? Ele me incentivando a crescer, ele também vai crescer junto. E é assim que a gente trabalha, é assim que a gente vive, sabe, e convive. Ele é um cara muito incentivador. E eu agradeço a Deus, né? E a ele por tudo que sou hoje. Porque o que eu sou é devido a ele. E eu quero que ele cresça profissionalmente. Eu quero que ele seja o provedor do nosso lar. Sabe, eu sempre respeitei isso. Tem mulher que às vezes não respeita. Porque eu ganho mais que você. Porque isso, porque aquilo. Sabe? Mas eu sempre respeitei isso. Eu nunca tirei a autoridade dele dentro da minha casa, dentro do lar, com os filhos, nada, sabe? Ele sempre teve a posição de pai, de homem da casa, de família. Eu vou te falar assim que eu não sou aquela mulher de Provérbios 31, mas eu tento ser. A cada dia eu tento ser melhor, né? Então, é só dizer assim, gratidão a Deus. Gratidão é a palavra, eu agradeço, sempre pedi, orei a Deus para me dar muita sabedoria, porque se você não sabe, a gente casou muito novo. Eu tinha 16 anos quando casei e ele casou com 21. Então são 4 anos de diferença. Eu era uma criança, adolescente quando eu casei. Mas graças a Deus eu sempre tive uma maturidade, eu sempre cheguei em mim, eu tinha uma maturidade além, né? E tudo em mim foi muito novo, tudo em mim foi muito rápido. Então, é algo assim surreal viver 15 anos, né, com uma pessoa e graças a Deus a gente sempre se deu muito bem, sabe? A gente tem os nossos conflitos, não é coisa de casal a gente tem, mas a gente, graças a Deus, sabe se Que é resolver. super normal entre duas Isso. pessoas, né? E o essencial de tudo é você colocar Deus como centro. Você colocando Deus como centro, você colocando Ele, fazendo tudo que a palavra dele ensina, a gente consegue viver, a gente consegue conviver anos com a pessoa. Porque hoje em dia a gente vê muitos relacionamentos sendo acabados, talvez porque as mulheres, elas estão tão assim afoitas, né, assim, querer ser totalmente dependente, que não quer mais ser submissa. Gente, isso é ser submissa. Não é você fazer tudo que seu marido quer, que seu marido vai mandar em você. É tudo em comum acordo. É ele te respeitar, você respeitar ele. Cada um sabe. Ele é o provedor do lar. Eu sou a sua esposa, sua auxiliadora, sua ajudadora que está ali do lado, né? Para poder apoiar, para poder ajudar no que for preciso. E o homem também ele tem que ter essa visão de que ele também ele tá para cuidar, para amar, para proteger, porque é o papel deles, né? Eu eu tô, assim, eu já iniciei a live falando que eu tava babando por vocês, né? Eu tô muito feliz, porque quando eu comecei a fazer a minha transição de carreira, eu não fiz só uma transição de carreira. Eu fiz uma escolha para minha vida também. E a escolha para minha vida também fala sobre escolhas de companheiros, escolha das pessoas que eu quero do meu lado. E não foi fácil, porque eu tive que abdicar de muita coisa. Eu tive que recuar, né? A gente às vezes tem tantos amigos, tantos conhecidos e tá ali naquela comunhão. E às vezes a gente percebe que não é mais aquele caminho pra gente. Então, assim, eu tive que mudar muita coisa e ainda sou julgada por conta de muita coisa. Eu não me arrependo de nada do que eu vivi até aqui, porque eu acho que foi aprendizado, né? Não fiz nada de errado nessa vida, o que se entende como errado, né? Que o ser humano pode ter feito de errado. Mas quando eu comecei a entender o que é que faltava na minha vida, que de fato era Deus,
E eu nunca me vi falando sobre Deus, até hoje ainda me assusto. Parece que eu estou falando demais, ou que eu virei, eu vou usar a palavra beata, mas não é beata, tá? É só para dar risada. Parece, gente, eu virei uma beata, agora eu só falo de Deus. Mas não é, eu não virei uma beata, eu virei uma adoradora dele, de fato, né? Quando eu entendi quem é Deus na minha vida e o que ele pode fazer na minha vida. Quando eu comecei a loja, eu vi muita gente nessa cegueira de dinheiro, de que queria ganhar muito dinheiro, porque, de fato, se o empreendedor ele foca, ele vai conseguir ganhar muito dinheiro. Isso é estatística. Você vai ver ali, e é um dinheiro que é dele, não é um dinheiro que é do contratado dele, não é um dinheiro que é do patrão dele, é um dinheiro dele. E aí eu vi isso acontecer muito, né? Então, quando eu comecei a entrar nesse processo de dizer assim, não, peraí que eu tô ganhando dinheiro aqui, e aquilo começou a crescer, meus olhinhos, Deus falou assim, não, volta aqui que a gente precisa reformular essa conduta aí. A gente precisa reformular quem você é, porque o dinheiro não pode vir acima do seu propósito. Vocês têm um propósito aqui falando comigo. Vocês não estão aqui à toa. Né? E é de fato, eu estou vendo as mensagens aqui, as pessoas estão falando, vocês são inspirações, vocês são um exemplo. E a gente acha isso, como eu posso dizer, a gente não deveria achar isso anormal. Né? Hoje em dia é anormal a gente encontrar um casal que se ame muito, porque tem tantos conflitos acontecendo por aí que nem parece que existem casais de verdade. E vocês de fato são um exemplo. Mas eu acho que isso vem muito da premissa do seu pai e da sua mãe, né? Cada um com suas diferenças, e vocês trouxeram uma base de casa e construíram a base de vocês a partir daquilo que vocês decidiram para a vida de vocês. Hoje de tarde, antes de eu pedir uma coisa para Murilo, hoje de tarde eu perguntei para minha mãe assim, eu falei, quem é o melhor amigo da esposa? E quem é o melhor amigo do marido? Aí eu vou perguntar isso para vocês. Quem é o melhor amigo de vocês? Tem que ser, né? A minha melhor amiga, meu melhor amigo tem que ser ela. E assim, a gente sempre foi aberto. E aí eu sempre... Diga. Eu sempre falo, e é uma coisa que eu aprendi, né? Há pouco tempo, inclusive. Eu falei assim, para você ter alguém do seu lado, você precisa ser amigo. Ninguém constrói uma relação se a gente não tiver uma amizade. Não tem como. Ah, porque meu marido tem uma melhor amiga. Não, não existe isso não, tá, gente? Isso aqui agora eu tô sendo bem taxativa. Você não tem como ter uma melhor amiga fora da sua casa. E a premissa do relacionamento é essa amizade para justamente virar um companheirismo, para virar uma sociedade. E é a pessoa mais indicada, inclusive, para que a gente abra uma sociedade, né? A gente pode ser sócio dos nossos amigos? Pode sim. Mas se você tem um companheiro que está na mesma visão que você, está no mesmo caminho, quer trilhar o mesmo caminho, eu acho que ele é a pessoa imprescindível e a pessoa que está ali para ajudar você e que não vai soltar a sua mão. E aí, de tarde, eu falei para Murilo assim, eu falei, Murilo, eu não conheço a sua esposa, mas eu escuto falar da sua esposa, né? Eu ouço as pessoas falarem dela. E eu pedi para ele falar algo para você, né? Hoje eu já vi que ele já fez uma coisinha que você ficou bem sem graça na hora que ele... Eu falei, que bonitinho. Mas, assim, eu acho que essa transição de carreira hoje, ela tem um nome. E esse nome se chama Dalila. Você quis, o universo conspirou, Deus ajudou, mas eu acho que esse momento que você está vivendo na sua vida agora tem um nome. E aí eu queria que você falasse com esse nome, né? Que você falasse como você se sente, para que para que os homens que estejam nos vendo aqui, eu estou vendo muita mulher, mas assim, eu sei que tem muito homem que depois vai assistir a live, que vai ver, né? Para que de fato se torne uma inspiração, né? Que você não seja uma exceção, que você seja mais um de muitos que a gente vê por aí. Uhum. Isso, então, hoje eu me vejo nessa nova área. Hoje eu tenho me sentido feliz, tenho me sentido realizado, né? Como eu já falei, não é fácil, mas a gente tem que se dedicar, tem que se entregar.
E assim, eu quero falar para ela que ela foi, assim, a principal, como é que diz? A principal fonte de inspiração para essa minha mudança. A principal pessoa que mais me incentivou, que mais me falou, vamos, vai dar certo. E assim, e que os homens eles possam ter esse entendimento, que as mulheres elas têm um sétimo sentido, né, como diz o pessoal diz. Ela sabe quando uma coisa, então se você, ela sabe quando uma coisa vai dar errado. Ela sabe, ela pressente quando uma coisa, quando aquilo ali é de Deus, que aquilo vai dar certo. Então, a gente tem que ter a maturidade, tem que ter a sabedoria de ouvir as nossas esposas. Se a sua esposa disser assim, ó, filho, bem, não vai, que não vai dar certo. Não vá. Porque é uma coisa incrível, eu não sei o que é. Mas, assim, todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa, que eu falei com ela, que ela pediu para não fazer, fiz, deu errado. E todas as vezes que eu também tentei fazer sem falar com ela, fiz, deu errado. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa sabedoria, a gente tem que ter essa maturidade, de que a gente vive em dois, né? Nós nos unimos, nos tornamos uma só carne. Então, a partir desse momento, as decisões têm que ser tomadas a dois. As decisões têm que ser tomadas nós dois juntos, sem interferência de terceiros, sem interferência de pai, de mãe, de A ou de B, tanto do marido quanto da esposa, sem interferência de amigos. Essa questão de amigos realmente é complicado. E a partir do momento que você casa, seu ciclo de amigos, seu rol de amigos tem que mudar. Seu rol de amigos tem que ser com casais, né? Então, a gente tem que vigiar muito nisso, porque a gente tem que ter nossos amigos casais, né? Para poder trocar ideias e ter esse convívio. Mas eu quero dizer para ela, assim, que o que eu sinto por ela é muito além do que aquilo que às vezes eu demonstro, né? Apesar de que eu sempre estou com isso mesmo que eu fiz hoje, né? Ela estava meio para baixo, estava meio cabisbaixa, aí eu passei ali e comprei um chocolatezinho e trouxe para ela, né? Aí meu filho, o mais novo, quando a gente tá, sempre que a gente está vindo da escola, ele passa aqui do lado da nossa casa, tem um terreno baldio, e nasce umas florezinhas, né, no campo, assim, no chão. Ele vai lá, arranca uma flor para trazer para ela, para minha esposa, né, para a mãe dele, e para a tia dele. Então, toda vez ele traz, às vezes ele está indo para a escola, ele quer pegar uma flor e levar para a professora. Não é, às vezes as pessoas pensam que é coisa minha, que eu que mando, mas não é, entendeu? Ele já me viu fazendo essas coisas, ele tá replicando, tá? Entendeu? Então, assim, a gente tem que ser o espelho da nossa casa, né? A gente tem que fazer com que os nossos filhos nos vejam como pessoas de bem e queiram replicar aquilo que a gente faz, não as coisas ruins. Porque eu não vou dizer que eu sou perfeito. Eu não sou perfeito, estou longe disso. Mas eu sempre procuro fazer o melhor que eu posso. Às vezes eu me chateio com ela, às vezes eu me chateio com os meninos, mas isso é normal, né? Todo ser humano, nós somos falhos, todo mundo tem seus defeitos. Mas eu sempre tenho procurado fazer o meu melhor, dar o meu melhor. Não o melhor do que fulano, do que ciclano, o melhor de mim. Entendeu? Eu não preciso me olhar para uma pessoa e dizer, eu quero ser melhor do que ele. Não, eu quero ser melhor do que eu cada dia. Né? Eu quero amanhã ser melhor do que eu fui hoje. Então, assim, e isso eu devo muito a ela. Porque por tudo que a gente já passou junto, assim como eu tinha conversado contigo, né? Em relação às famílias, né? A diferença de famílias. Nós somos praticamente primos, né? Porque meu pai, como eu te falei, meu pai é primo da mãe dela. Então, mas a gente não tinha contato, a gente não tinha uma convivência junto, né? Então, no momento que a gente se conheceu, e surgiu o interesse e aconteceu. Mas, assim, e hoje eu agradeço a Deus pela mulher que ele colocou do meu lado, né? Todos os dias, pela mulher sábia, a mulher edificadora, a mulher que cuida dos filhos, que cuida da casa, que trabalha fora, que tem essa rotina, né, de trabalhar fora, e assim, não é pouco. Às vezes a gente está aqui e a gente, quando vai ver, já é 8 horas da noite, 9 horas, entendeu? Então, assim, e aí chega em casa, a gente vai cuidar na casa, os dois juntos, para poder, no outro dia, manter a casa tranquila, né, e cuidar dos meninos, fazer atividade de filhos e tal. Então, eu aprendi muito com ela. Eu aprendi muito. Foi um tempo que eu passei aqui embaixo que tinha dia que eu ficava praticamente doido. Cliente mandando mensagem querendo um horário, cliente mandando mensagem querendo trocar de horário que não podia vir, cliente que chegou sem marcar, eu digo, vou ficar maluco desse jeito. Aí eu vi que realmente ela necessitava de mim aqui. Então eu digo, eu vou vir para cá, vou estar aqui dentro com ela.
foi quando comecei a estar junto com ela, a divulgar mais o trabalho dela, a postar mais nas redes sociais, porque hoje é uma ferramenta que a gente tem que talvez algumas pessoas não saibam o valor que tem a rede social, né? Mas hoje a rede social é o principal lugar do marketing, né? De você divulgar o seu trabalho. O principal hoje é o Instagram, não tem jeito, né? Que é aqui onde a gente está. Então, eu sentia muito essa falta de ver ela postando as coisas, os trabalhos. Eu via outras pessoas postando da mesma área dela, e eu, poxa, as pessoas estão postando e ela não está, mas essas pessoas tinham alguém para estar ajudando. Às vezes não era o marido, né? Como no meu caso, uma pessoa que estava ali, ela estava sendo paga para aquilo. Mas eu digo, filha, você não vai ter como pagar uma pessoa para poder estar fazendo esse trabalho, porque vai ficar praticamente elas por elas, né? Você vai estar ganhando e vai estar gastando. A gente sabe que no futuro a gente vai precisar de alguém. Como eu vou estar trabalhando na minha área e ela na área dela, né? Que uma área complementa a outra, a gente vai precisar de alguém para estar junto, para estar fazendo esse trabalho. Mas aí já é uma outra coisa que a gente vai pensar mais no futuro, né? Bem próximo, acredito eu. E eu quero aproveitar também aqui para fazer o marketing dela, né? Ela trabalha com sobrancelha, trabalha com ela dá cursos também, viu? De design de sobrancelha, curso de extensão de cílios, de dermaplane, né? Então, assim, hoje a gente ela está com uma área muito ampla, né, de procedimentos, e a gente também está tentando levar para Salvador, né? A princípio, a gente tentou fazer essa parceria com ela, né, em Salvador, mas acabou que veio para o meu lado. Foi mais viável para ele. Aí eu parti para cima e estou buscando parcerias em outros lugares e sempre correndo atrás. Então a gente está, quem tiver aí de Salvador também, e tiver algum espaço, alguma clínica, alguma coisa que queira fazer essas parcerias com a gente também está aberto, né? E quem tiver interesse também nos cursos dela, curso de micropigmentação, curso de design de sobrancelha, curso de extensão de cílios, dermaplane, né? Ela também está capacitada e apta para estar ministrando o curso. Então, eu agradeço imensamente a você, viu, Ju, por essa oportunidade. Eu agradeço a vocês. E a gente poder botar a cara aqui. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com isso, ela falou, agora eu quero ver você aparecer. Você dizia que eu tinha que aparecer, que eu tinha que botar a cara, não sei o quê. Aí quando eu comecei, ela falou. Aí eu disse, não, tranquilo. Aí eu comecei a aparecer, né? Ela falou, para isso não está ensaiado. Eu falei, tem que aparecer, porque assim, se você não aparecer, o pessoal não vai te ver. É aquela história, o que não é visto não é desejado, né? Então, se as pessoas estão vendo você postando, tá vendo você ali manifestando aquilo que você faz e vai demonstrar, vai gerar interesse, né, das pessoas. Então, a gente tem que aparecer, não tem jeito. Tem que botar a cara mesmo e perder a vergonha e ir pra cima, né? E essa é a primeira live que a gente participa, né? A primeira live que a gente participa. Como eu te falei no início, né? Eu já tinha pensado em fazer algo falando da nossa história, da nossa trajetória. Então veio a calhar, né? Foi um momento certo. Eu acredito que Deus que preparou tudo isso, Deus que preparou esse momento. A gente crê muito em Deus, a gente crê muito na Bíblia, né? A gente crê muito naquilo que está escrito, né? Então a gente acredita que tudo na vida da gente tem um propósito. E tudo na vida da gente acontece nas horas que tem que acontecer. Não adianta a gente querer, não adianta a gente querer acelerar o processo, né? Muitas vezes o processo é lento, o processo é árduo, é dolorido. Mas é essencial você passar por tudo isso para quando você chegar lá na frente você poder dizer, já passei por isso, vá por aqui que vai dar certo, entendeu? Às vezes ele nos trata de uma forma para que a gente venha tratar pessoas no futuro, né? Lá na frente. Então ele nos direciona por caminhos que às vezes a gente não imaginava que ia passar. A gente nem sonhava que ia passar por certos caminhos. Então a gente vê que realmente é a mão de Deus sobre a vida da gente. Que sempre tem cuidado, sempre tem tratado, sempre tem mantido a gente de pé. Isso é o foco. Sem sombra de dúvidas, Deus ele é primícia na nossa vida. Na minha, inclusive, vocês vão me ouvir falar muito sobre isso, falar muito sobre ele, né? Coisa que eu não fazia antes, mas agora eu falo sem vergonha, porque é importantíssimo. Eu agradeço demais por vocês terem aceito o meu convite, né? Por mais que eu tenha falado diretamente com o Murilo, mas veio até a minha história de vocês por conta da Nath, né? Nath me contou, então assim, eu fiquei encantada com essa transição, com essa história, encantada com Dalila por ser essa mulher, né? Inspiradora, e eu falo que nós mulheres somos a base do mundo. Se a gente souber usar a nossa inteligência, a gente vai ganhar o mundo.
Vocês, homens, são maravilhosos, importantíssimos, mas nós, mulheres, a gente tem o poder de dar a luz, inclusive. E a gente pode ser luz na vida de muita gente. Então, Dalila, muito obrigada por isso. Muito obrigada por você ser essa mulher, muito obrigada por você ser essa inspiração. As minhas amigas que estão aqui assistindo também, que são inspirações na minha vida, né? Não é à toa que elas são minhas amigas. A família de vocês que estão aqui apoiando, a tia está aqui o tempo todo babando pela nora dela, babando pelos filhos, né? Babando pelo filho, dizendo, não, meu filho, eu fiz o trabalho certo. Eu tenho certeza absoluta que ela tenha a consciência em paz de dizer assim, eu não errei em nada. Meu filho está no caminho certo e encontrou a pessoa que pode crescer junto com ele, assim como as outras meninas também, como Nath, como Minelli, e assim serão com os netos também, porque vocês já geraram frutos, né? Vocês são espelhos dessa família, são parte da mudança dessa família, né? Então, assim, eu agradeço de coração. Essa é a minha última live dessa temporada. Inventei esse negócio de temporada porque eu falei, não, gente, até a primavera eu preciso ajudar pessoas a florescerem, né? A gente às vezes precisa plantar semear para poder florescer. Então a gente planta, né? Eu estou plantando aqui algo que é essa contação de histórias e que na verdade não é só contar uma história aleatória, é uma história que pode inspirar outras pessoas. Se o que a gente falou aqui, 1% do que a gente falou aqui chegar em alguém, já vai fazer muita diferença, porque eu sei que vai ser replicado e replicado e vai fazer diferença lá na frente. As lives, elas estão salvas, né? Então, assim, podem ser assistidas depois. Eu tenho certeza que muita gente que não assistiu agora vai querer assistir depois. E eu tenho certeza que o nome de vocês, outro dia eu acordei e vocês me corrijam se eu não falar a frase correta. O nome da gente, eu vou falar o nosso nome, o meu nome, Juliana, o nome de Murilo, o nome de Dalila, está sendo mencionado em lugares que a gente ainda nem pisou. Então, isso aqui é só o começo. A transição da sua carreira é só o começo. O incentivo da sua esposa é só o começo. E a gente tem muito para vivenciar ainda. Confia. Amém. Eu quero dizer uma coisa para as mulheres. Pode falar. Vocês mulheres, vocês não sabem o poder que vocês têm sobre o marido de vocês. Viu? Não é querendo dizer que, como eu já falei, né, que é pau mandado, né, que faz tudo que a esposa quer. Mas a mulher sábia, ela tem um jeitinho de pedir aquilo que o marido não quer fazer com que ela faça, com que ele faça. Então a mulher, ela tem que ter essa sabedoria, ela tem que, assim, claro que tem as coisas que realmente não dá para acontecer, né? Não dá para ser feito. Isso tem situações que realmente não vai acontecer. Mas tem coisas mínimas que poderia acontecer na vida do casal que, por uma fala da esposa, às vezes não acontece. Às vezes acontece o contrário. Às vezes acontece uma discussão por uma falta de sabedoria. Às vezes por falar uma coisa que não deveria ter dito naquele momento. Às vezes por estar bravo. Tanto o marido como a esposa, né? Mas a esposa, a mulher, ela tem um poder, tem uma influência enorme na vida do marido, entendeu? E direcionar para os caminhos corretos. A mulher sábia, né? Que a mulher que não é sábia, claro, ela vai tentar direcionar para o caminho errado. Isso. Mas ela tem o poder, ela tem esse poder de nos direcionar. Assim como veio desde lá do princípio, desde do Adão e Eva, né? Que foi quando aconteceu a questão do não jogando a culpa na mulher, do pecado, né? Porque Adão sabia que não poderia comer também do fruto, não é? Ele sabia qual era o fruto e sabia que não poderia comer. Mas através dela, ela conseguiu convencer ele a comer. Então, assim, eles caíram num pecado que a gente vive hoje, né? Todos nós somos pecadores, mas eu quero ressaltar isso, que a mulher, ela tem a influência de direcionar o marido, direcionar a sua família para o caminho que ela quiser, tanto para o bem quanto para o mal. Então, eu espero que todas as mulheres que estejam nos ouvindo, que estejam nos assistindo, e as que vão assistir, que procurem direcionar a sua família para o caminho correto, procurem direcionar a sua casa para o caminho correto, né? Que leve para os caminhos certos. Não estou falando aqui de religião. A gente não está falando de religião. Estamos falando de caminho, de direcionamento, sabedoria. Então é isso que eu quero deixar para vocês. E ao invés de eu encerrar, e ao invés de Murilo encerrar,
A gente está falando de uma mulher sábia. Eu vou pedir para a Dalila encerrar a live de hoje. Ah, meu Deus. O Murilo já falou muito, eu já falei muito. Eu quero agradecer a cada uma que assistiu a live. Espero que a nossa vida sirva de inspiração para vocês. Que se vocês estão passando por algum momento difícil, pensando em desistir, não desista. Confie em Deus, vai dar tudo certo. Coloque os teus planos nas mãos do Senhor, porque eles vão ser bem-sucedidos. Eles vão ser realizados. O que eu tenho para falar é agradecer a Deus, né, por essa oportunidade de poder não só falar da gente, mas também mostrar o que ele faz através de nós, porque tudo que a gente está vivendo hoje é por causa dele, é porque nós entregamos tudo na mão dele e pedimos permissão a ele para viver tudo isso que a gente está vivendo hoje. Porque nós cometemos muito erro no passado e passamos por momentos muito, muito delicados, muito difíceis, pensamentos em desistir, mas nós percebemos isso quanto antes e começamos a plantar coisas novas, né, para poder colher futuramente. Então, nunca é tarde para você plantar um novo, para você viver um novo. Então, busque sempre viver o novo de Deus na sua vida, porque vai dar tudo certo. Amém. Amém. Obrigada, gente. Até a próxima. Eu vou deixar um recadinho depois nos stories. Mandem para mim cards para a gente divulgar essa passagem de vocês aqui em Salvador. E vão marcar para a gente se ver e para fazer os atendimentos. Vamos marcar sim. Obrigada, Ju. Deus Amém. abençoe. Beijo. Obrigada a vocês. Tchau. Amém. Obrigada a todo mundo que participou. Tchau. Cheiro no coração. Tchau. Tchau.